Boa noite a você que está aí pela internet. Mais uma vez, boa noite aos irmãos que estão aqui no santuário. Nós estamos reunidos para prestarmos o nosso culto ao Senhor nessa noite e somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos aqui na sua presença. Quero convidar os irmãos para ficarmos em pé. Nós cantaremos o cântico Eu Quero Ser Uma Bênção. E aí você pode sair do seu lugar e cumprimentar o irmão que está perto, o irmão que está longe, que realmente o Senhor nos permita sermos uma bênção um na vida do outro, hoje e sempre. Jesus.
sua cabeça, feche seus olhos e faça uma coisa diferente. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Isso. Se você fica aí no banco sozinho, chega mais próximo de alguém aqui, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Em Jesus, eu e você somos um, amém? Foi o que nós acabamos de cantar. Em Jesus, eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção para você. Então aproveite esse momento, ore pela pessoa que está do seu lado aí, que está agarradinho na sua mão aí. Ore por essa pessoa, ore pela vida dessa pessoa. Vamos orar juntos então. Senhor Deus amantíssimo, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o seu nome. A sua igreja aqui celebra a paz, a união, o amor, a confraternização. Celebra, ó Deus, um Deus que é perfeito, aquele que nos une o amor e que nos faz compartilhar dessa maravilhosa graça do Senhor Jesus. Nós queremos, ó Deus, agradecer, ó Deus, pela vida do nosso irmão, aquele que está aqui junto conosco, ó Deus. Que tu, Senhor Deus, possa continuar derramando bênçãos sobre eles cada vez mais, ó Pai. Que tu fale com cada um nessa noite. Que tu ouças a nossa oração, ó Deus, e nos faça sair daqui transbordando de alegria e graça, ó Pai. Que ao sairmos por essas portas, possamos anunciar aos demais também todas as experiências que nós aqui tivemos, ó Pai. Guia-nos sempre na tua presença e a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Então, que o louvor dos nossos lábios e as nossas orações sejam para a glória de Deus. Vamos falar juntos isso aí? Camila vai colocar em cima? Só um minutinho que deu um probleminha ali. Agora sim. Vamos falar juntos? Que o louvor dos nossos lábios e as nossas orações sejam para a glória de Deus. É exatamente isso que queremos que aconteça, né? As pessoas vejam em nós o brilho do Senhor Jesus, aquilo que nos encheu nessa noite aqui de alegria, de graça, de vontade de louvar, de agradecer o Senhor. Esse canto que nós vamos cantar, o finalzinho do coro fala assim: com alegria sigo cantando louvores para a glória dos céus. É assim, louvando o nome do Senhor. Disse Jesus, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando. Indo pros céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz, nunca se apaga. Junto ao seu lado, hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluia. Sigo cantando, canto louvores, indo
indo pros céus, vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, mestre seguindo, canto os louvores da salvação, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus, com aleluia sigo cantando, canto louvores indo pros céus. Amém? É assim, dando louvores, indo para os céus, na glória do Senhor Jesus. Vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Jó. É um cântico de Bilbaldi. E nós vamos ler da seguinte forma: eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Todos de pé, irmãos. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos os pares. Os mortos tremem de medo nas águas debaixo da terra. Para Deus, o mundo dos mortos é aberto, não há cobertura que o impeça de ver o que acontece lá. Deus estendeu os céus sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Ele prende a água nas nuvens e elas não se rasgam com o seu peso. Ele cobre a cara da lua cheia, estendendo sobre ela uma nuvem. Deus separou a luz da escuridão por meio de um círculo desenhado no mar. Quando ele ameaça as colunas que sustentam os céus, elas se assustam e tremem de medo. Com o seu poder, Deus dominou o mar, com a sua inteligência, derrotou o monstro Raabe. Com o seu sopro, Deus limpou o céu e, com a sua mão, matou a serpente fugitiva. Mas essas coisas são apenas uma amostra, um eco bem fraco do que Deus é capaz de fazer. Quem pode compreender a verdadeira grandeza do seu poder? Não é mitologia nenhuma, não é ideia nenhuma, não é ideologia nenhuma, não é pensamento nenhum. O poder de Deus é muito maior do que tudo isso. O poder de Deus é grandioso demais. Deus é grande. E é isso que nós vamos cantar. A supremacia de Deus sobre todas as coisas. Nós vamos louvar ao Senhor dessa maneira. Deus é infinitamente grande, perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus supremo és,
Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Louve e exalte esse grande Deus, esse nosso Deus. Diga que Ele é santo sobre todas as coisas. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber hoje o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Para sempre e sempre louvaremos o nome do Senhor. Uma outra maneira, os irmãos podem se sentar. Uma outra maneira de louvarmos o nome do Senhor é oferecer a Ele, dedicar a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós teremos essa oportunidade agora. Então, deixe esse lugar, venha à frente, entregar seu dízimo, sua oferta e também trazer o seu pedido de oração. Você que já anotou aí no papelzinho, traga, deposite aqui. No momento adequado, nós estaremos orando por isso. Esse nosso Deus, esse nosso Jesus, que nós estamos louvando desde o começo, não é um Deus que dá a vitória pela metade, Ele dá a vitória completa, amém? Foi fraquinho. Ele dá a vitória completa, amém?
Amém. Aí, agora sim, até o pessoal da internet conseguiu ouvir agora. Isso aí. Esse é o nosso Deus, que nós podemos confiar nele, nós podemos acreditar nele, porque nele não há sombra nenhuma de variação, nem sombra de mudança nenhuma. Então nós podemos confiar, acreditar nesse grande Deus. Vamos cantar esse cântico. Eu já falei aqui para os irmãos, né? Que é o meu predileto. Então vamos cantar com força, vamos cantar com vontade mesmo. Jesus nos dá a vitória, e a vitória completa. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque Ele quis salvar. Ouvi do sofrimento que Ele padeceu morrendo, arrependi-me, confiei em Cristo Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Jesus aqui curava, seu poder e favor mostrava. Aleijados Cristo fez andar, e aos cegos deu visão. Amei a Cristo cura, meu espírito em tortura. Minha alma Ele então limpou e deu-me salvação. Jesus me dá vitória, vitória completa. Comprou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Ouvi de um ar glorioso que Jesus, meu Rei bondoso, preparou nos céus e um dia ali com Ele habitarei. E no celeste coro cantarei a antiga história ao meu Senhor e Salvador, para sempre louvarei. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Esse hino ele tem uma mensagem muito significativa e nos fala de fato de um rei glorioso que prometeu nos dar vitória completa, não uma vitória pela metade. E muitos de nós chegamos à casa do Senhor com razões para agradecermos a Deus e alguns com lutas, dificuldades, com algumas questões que estão realmente
buscando no Senhor uma solução para elas. E nós vamos, nesse momento, agradecer pelos dízimos e ofertas, mas também aproveitarmos para termos esse momento de oração, né? Os pedidos que foram apresentados, as ações de graças. O pastor Marco vai nos conduzir nesse momento, e eu quero agradecer a Deus pela vida do Gabriel. Segunda-feira ele passou por uma pequena cirurgia, foi um pouco mais do que o previsto, e até amanhã ele ainda está em repouso absoluto, mas graças a Deus correu tudo bem, está se recuperando. Mas pedi aos irmãos que estejam orando por esse processo da recuperação dele, também para que Deus dê forças à dona Ana Cláudia para cuidar, porque o exercício do cuidado, dos acompanhamentos, medicação, de 2 em 2 horas, a pessoa não dorme nem de dia nem à noite, né? Então, que Deus dê forças também para esse cuidado, e lembrarmos de orar pela família do nosso irmão Michael, né? Ele perdeu a mamãe dele no início dessa semana. Que Deus possa dar a ele e à sua família todo o consolo, toda a orientação necessária para esse momento. Graças a Deus, era uma serva do Senhor. Acredito que esse é um consolo, mas sabemos que a separação é uma dor que cada um tem uma forma particular de passar por ela. Então, que Deus abençoe o nosso irmão nesse tempo de luto. Alô, som. Alô, som. Vou pedir a Larissa. Alô, som. Alô, som. Irmãos, a gente vai fazer um primeiro período de oração. Eu vou dar oportunidade, né, para as pessoas fazerem o seu pedido, o agradecimento, além do que foi colocado aqui. Tem gente que não coloca, não dá tempo de escrever, né? E chegou depois. E esse vai ser o momento. Então, vamos fazer em 3 momentos, né? Do lado de cá, gostaria de saber se você tem algum motivo de oração que já não colocou aqui. Depois a gente vai estar orando por esses motivos, colocar aqui escritos, né? Eu vou pedir à igreja que toda a igreja estivesse orando nesse momento, e aquela pessoa que vai fazendo o seu pedido aqui, o seu agradecimento, os irmãos já orem aí também por esses motivos, né? Do lado de cá, tem algum irmão que quer fazer? Leva para mim, Larissa, na irmã Penha, na irmã Marlene. Os irmãos vão orando aí. Eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida de cada um dos meus filhos, que Deus possa abençoar na vida deles. Também pela vida da Vitória, que ela não está passando muito bem, que Deus possa continuar abençoando a vida dela de cada dia. Irmã Marlene. Eu agradeço a Deus porque, aos poucos, meu pai está se chegando. Está bem Amém. devagar ainda, né? Mas tudo tem seu tempo, né? Sim. E eu também agradeço pela minha vida, pela minha luta, que está, assim, um pouquinho complicada, mas Deus está no controle. Amém. Tem mais alguém do lado de cá que quer fazer algum pedido, quer falar de algum agradecimento? Vou pedir para você entregar a Ângela aqui para ela estar orando por esses motivos. Obrigada, Deus querido, pelo dia que o Senhor nos deu, Pai, com vida, com saúde. Obrigada, Amém, Pai, Jesus. pelo cuidado do Senhor conosco, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de estarmos aqui na casa do Senhor, para cultuarmos ao Senhor, meu Pai. Amém. Deus bendito, que o Senhor possa atender, né, os pedidos que foram feitos aqui, ó Pai, de acordo com a vontade do Senhor, seja de Amém. agradecimento, seja de pedido de socorro mesmo, Deus, de cuidado, seja por enfermidade, ó Deus. Deus, que o Senhor possa estar bem pertinho de cada um de nós, dos nossos familiares, ó Deus, e que o Senhor, Pai, neste momento, ó Deus, possa
está visitando lá a família do irmão Michael, Deus, Amém, que eles Jesus. precisam, Deus, de um cuidado maior do Senhor, eles precisam de um abraço do Senhor nesse momento, Amém, Pai. amém, Que o Jesus. Senhor, Pai, possa com o Teu Espírito Santo estar confortando ali aquela família, Senhor. Amém, Jesus. Fica bem pertinho de nós, ó Deus. Seja com o Gabriel também, com a recuperação dele, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, estar cuidando dele ali, da Claudinha, Pai, dando paciência para esse processo de recuperação, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigada, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, ó Deus, um Deus que tem cuidado de nós a cada dia, Pai. Amém, Jesus. Muito obrigada mesmo por tudo, meu Pai. Eu te oro agradecida, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, amém. A Jéssica agora vai levar o microfone no meio aqui, os irmãos estejam em espírito de oração, continue orando. Aqui no meio tem algum irmão que quer fazer algum pedido? Eu quero agradecer, né, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas e gostaria de pedir que os irmãos me ajudassem em oração em favor da Cíntia, que ela está se preparando para fazer uma prova e que o Senhor possa abençoar. E pela minha saúde também, que não ando muito bem de saúde, mas que o Senhor tem nos sustentado. Amém. Há mais algum motivo de oração no meio aqui, irmãos? Gratidão, alguma intercessão? Vou pedir a Jéssica para levar lá na Beth para estar orando para a gente. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui em Tua casa para louvar e agradecer Teu santo nome. Amém, Jesus. Senhor, que o Senhor esteja recebendo em Teu altar os pedidos, os agradecimentos dessa noite aqui, cada irmão. Que o Senhor esteja na direção de cada família aqui representada, Deus. Cuida de nós, meu Deus, como tem cuidado sempre. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A Sofia agora, pedir a Sofia para estar levando o microfone do lado esquerdo aqui. Os irmãos continuem orando. Do lado esquerdo tem algum irmão que quer fazer algum pedido, alguma gratidão. Sofia, pode chegar aqui, ver se tem algum irmão. A Aline, a irmã Aline, quer fazer um pedido, uma gratidão. Eu quero agradecer, né, em primeiro lugar, por estar aqui hoje. E também pedir pela Andréia, que é minha amiga, que vai fazer uma pequena cirurgia na semana que vem, segunda-feira, para que Deus esteja cuidando dela, né? E também do Bernardo, filho dela, que está passando bem mal, está já testado até, para que Deus esteja ali naquela família cuidando deles. Amém, né? Há mais algum motivo lá de cá, irmãos? Algum pedido, alguma intercessão, alguma gratidão? Alguma bênção que você recebeu, que você quer agradecer a Deus? Sofia, entrega o microfone para o Lauro aí, para ele fazer essa oração, por favor. Nosso Deus, nós continuamos, ó Pai, a te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai, a cada dia. Amém, São Jesus. muitas, ó Pai Santo. Senhor, que o Senhor possa ser com as pessoas que estão, ó Pai querido, enfermas, que o Senhor possa estar com sua mão poderosa, ó Pai, abençoando, orientando quem cuida, ó Pai querido, abençoando de forma que o Senhor possa fazer a obra completa, Senhor, como acabamos de cantar ali, Senhor. Que se é para cura, que o Senhor possa curar, Senhor nosso Deus. Se é com todos aqueles que, porventura, também não são curados de alma, ó Pai Santo, que possam, né, principalmente isso, ó Pai, entregar as suas vidas também nas mãos do Senhor e confiar nele, ó Pai Santo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Irmãos, a gente vai falar os pedidos que trouxeram aqui, os motivos de oração. Os irmãos continuem orando. A irmã Raquel, né? João pede oração pela cirurgia que ela vai fazer na sexta-feira. Irmã Raquel, que Deus esteja conduzindo. Então, os irmãos orem agora e lembrem de orar em casa, né? Por esse motivo que foram falados. Cirurgia que ela vai fazer na sexta-feira. A Aline, né, agradeceu pela melhora da infecção no olho dela, né, olho esquerdo, pedir que Deus esteja conduzindo o tratamento do olho, desse olho dela, né, que o olho fique saudável, né. Pedir que Deus conduza as escolhas e decisões dela, o trabalho dela também,
Que Deus use ela como instrumento ali no seu trabalho. A Larissa e a Jéssica, as irmãs gêmeas, né? Pede pela vida, família delas, vida espiritual, pelos amigos, colegas, pede pela família pastoral, né? Pela sua tia também, pela voz da tia dela, da Cida. O irmão Isaías, eu não sei se pedida de hoje, de quarta passada, mas ainda vale para essa semana, né? Pede oração para a Mariana, que vai fazer o Enem, e a prova foi domingo passado, e a outra prova nesse domingo agora. E todos que vão fazer o Enem aí, né, os jovens, que Deus esteja conduzindo. Vamos pedir também, irmãos, pela nossa igreja, por cada irmão, né, nosso, por aqueles que estão desanimados, que estão enfraquecidos na fé, que Deus traga um renovo, traga um ânimo novo, traga a alegria de novamente estar na comunhão com o Senhor, e tire tudo aquilo que tem trazido tristeza, amargura, desânimo, para aqueles que estão enfermos também. Lembra aí daqueles que você conhece que estão enfermos, estão passando dificuldade dentro com enfermidade, talvez debilitados pela idade. E quem você lembra aí, coloca no altar do Senhor nesse momento. Pedir também pelo Carlos, saúde dele, né, pela vida dele, filho da irmã Oreni. Agradecer a Deus pela cirurgia e que Deus tome a vida dele nas mãos dele, né? Que Deus faça um milagre na vida dele. E Deus cuide daquela família. Vamos pedir a Deus pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, netos. Que Deus tome conta da nossa família. E nos livre, ó Deus, de todo o mal, né? Vamos agradecer a Deus por esse final de semana que nós tivemos aqui, essa programação especial dos pequenos grupos, programação do mês da família, do dia da família, né? Agradecer a Deus pela vida do pastor Wilson Macedo, que esteve com a gente aqui, pedir pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, pela vida do pastor Jamil, sogro dele, que esteve aqui também com a gente. Vamos pedir pela nossa congregação também, irmãos, de Araraí. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, porque desde a primeira hora dessa manhã, as misericórdias do Senhor já estavam sendo renovadas na vida de cada um de nós. Nós te agradecemos por isso. Obrigado, meu Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, porque o Senhor é um Deus piedoso, amoroso, cuidadoso, Deus que tem nos sustentado, que ouve e responde às nossas orações, e nós te agradecemos por isso. Nós entregamos, ó Deus, cada pedido, cada gratidão que foi colocado no altar do Senhor nessa noite aqui. Deus possa estar ouvindo, respondendo de acordo com a vontade do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Fica bem pertinho de cada um de nós. Senhor Deus conosco agora, ó Deus, com a vida do pastor Cláudio, que vai trazer a mensagem do Senhor para nós. Que o Espírito Santo do Senhor fale com cada um de nós, possamos estar com os ouvidos atentos, corações abertos, para receber, entender e colocar em prática aquilo que nós temos visto e ouvido da palavra do Senhor. Obrigado, ó Deus, por aqueles que trouxeram aqui à frente seus dízimos e as suas ofertas em gratidão, em obediência ao Senhor. Que o Deus possa estar abençoando a vida de cada um que tem sido fiéis ao Senhor através de seus dízimos e ofertas, e falando ao coração daqueles, ó Deus, que têm tido dificuldade nessa área, que têm deixado, ó Deus, de ser abençoado por conta disso. Nos dê, ó Deus, uma noite abençoada na Tua presença, ser com o restante desse culto. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor. Irmãos, nós já estamos na parte final daquele estudo que temos feito desde o início do ano sobre conhecer Deus e fazer a sua vontade. São apenas alguns pontos que ainda faltam ser abordados.
E a gente vai fazer isso sempre às quartas-feiras, finalizando aí essa etapa. A partir de domingo, na verdade a gente já fez isso no último domingo do mês de outubro, quando a gente fez o encerramento da campanha de missões, que a mensagem foi uma aula sobre a questão de campanhas missionárias, o dízimo como forma de fazer missões, através do plano cooperativo, através do PAN, a oferta a prazo, a oferta à vista. Então, a partir desse tempo, nós vamos olhar um pouco para o que é ser igreja, recordando o óbvio, porque algumas vezes o óbvio está ficando esquecido. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui e que têm procurado seguir e servir ao Senhor com zelo, com fidelidade, que a gente possa sempre lembrar de colocar a vida da igreja diante de Deus em oração, porque os tempos são muito difíceis, e se nós não tivermos um esforço para nos mantermos na presença de Deus, nós seremos facilmente levados para longe dela. Que a nossa motivação seja realmente estar na presença do Senhor e agradá-lo, e que esse tempo seja para nós um novo tempo na presença de Deus. Eu quero pensar um pouco nessa noite com os irmãos sobre funcionando como um corpo saudável e santo. E parto do princípio de que, dentre as muitas imagens que nós temos no Novo Testamento do que é a igreja é o rebanho do Senhor Jesus Cristo, é o povo de Deus, é a escola de Cristo, é a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Dentre essas figuras, o apóstolo Paulo usa uma que é muito interessante, que é a figura do corpo. Um corpo é composto por muitos membros, tem uma única cabeça, que é o comando do corpo, e que depende de todos os seus membros para um funcionamento perfeito e saudável. Um membro do corpo doente ou infeccionado afeta todo o corpo e, dependendo da gravidade da ferida, da gravidade do problema, dificulta o funcionamento desse corpo. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente encontra uma nova fase sendo inaugurada no evento do Pentecostes. O Senhor Jesus veio, exerceu o ministério, formou uma liderança, foram cerca de 3 anos e meio, quando ele preparou os seus discípulos para o evento da sua crucificação, da sua ressurreição e ascensão aos céus, ele disse aos discípulos que eles deveriam aguardar até que do alto fossem revestidos por Deus do Espírito Santo. A presença espiritual de Jesus na vida da igreja, para que a partir de então ela começasse a exercer o seu ministério. Isso tudo acontece no evento de Pentecostes, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é dado agora a todos os crentes e não apenas a algumas pessoas prévia e especificamente escolhidas para uma missão específica. Então, todos os crentes recebem o Espírito Santo, a capacitação, o poder dele, para atuarem não individualmente, mas como um corpo, para atuarem um complementando o outro. A ideia dessa nova forma de existência, porque antes era o Senhor Jesus, seguido pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos e por uma multidão de curiosos. Agora, a igreja ela vai precisar caminhar sob a liderança espiritual de Jesus, é lógico, mas através de líderes devidamente preparados para conduzir e expandir essa obra. Então, isso acontece primeiro com os apóstolos e depois com a liderança formada por eles, que historicamente são chamados pais da igreja, e isso depois vai frutificando até chegar nos nossos dias e será assim até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas em todas as etapas há um ponto em comum: a interdependência dos membros.
cada membro precisa dos demais e Deus fala a esse corpo especialmente através dos seus oficiais, que é a liderança espiritual da igreja. E nós batistas entendemos que há 2 tipos de oficiais da igreja, os pastores e os diáconos. É a liderança espiritual da igreja. Os outros níveis de liderança, eles têm a ver com a parte administrativa, com a parte do ensino, com a parte da música, mas a liderança, de uma forma mais geral, ela recai sobre os ombros do pastor e do ministério diaconal. No Novo Testamento temos esse retrato. O Espírito Santo conduzia os apóstolos na liderança da igreja e os líderes numa interdependência no serviço e na tomada de decisões. Os apóstolos, por exemplo, eles percebem que com a saída de Judas Iscariotes, que traiu a Jesus, criou uma vaga nesse grupo de 12. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, eram 12 tribos. Então, a ideia de 12 é uma ideia cultural e eles não deixaram isso de lado. Particularmente, eu até penso que deveriam ter esperado um pouco mais, porque Matias é eleito, são apresentados 2, um é escolhido, mas depois daquela eleição nunca mais se ouve falar dele. E, na verdade, quem surge com proeminência como um apóstolo depois é Paulo. Me parece que Deus já tinha escolhido Paulo, mas a igreja, naquele primeiro momento ali, entendeu a importância de escolher um substituto para Judas. E aí o assunto é apresentado à igreja, pessoas são apontadas como candidatos e há um processo de eleição e um então é escolhido para aquele lugar. Depois a gente tem, com o crescimento da igreja, uma demanda de trabalhos mais de cunho social do que espiritual, e essa demanda desvia os apóstolos do seu ministério principal, a oração e o ministério da palavra. E então, percebendo isso, eles vão convocar uma assembleia, vão reunir a igreja para escolher o ministério diaconal. Agora, embora fosse um trabalho de ordem social, esse trabalho nunca esteve desvinculado do espiritual. Aliás, na vida da igreja, nenhum ministério, nenhum trabalho, ele é exercido apenas com base na habilidade, no profissionalismo, precisa ser com um aspecto de espiritualidade. Mesmo sendo especificamente um trabalho social, cuidar da distribuição das cestas básicas, do sustento das viúvas, haviam requisitos muito claros. Esses homens deveriam ser cheios do Espírito Santo, cheios de temor e fé, cheios de sabedoria divina para lidar com aquela situação. Em primeiro lugar, porque o serviço que eles prestavam, ainda que fosse de ordem social, deveria ser, como Paulo diz aos Colossenses, feito como ao Senhor Jesus e não aos homens. Então, para eu servir ao Senhor Jesus e agradá-lo, eu tenho que fazer isso com espiritualidade, com comunhão com Ele. Em segundo lugar, porque qualquer trabalho que não é feito com espiritualidade, ele pode ter dificuldades de lidar com o público. E talvez, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, isso seja muito mais gritante até do que em épocas passadas. Porque hoje uma palavra que a gente fala mexe com um, ofende outro, outro se dói e acha que você está dizendo uma coisa que nem passou pela sua cabeça. Então, se não houver muita sabedoria, muito temor a Deus, muita espiritualidade, a coisa não terá um bom resultado. Há muitas pessoas que estão deixando de servir ao Senhor por causa de desgastes com esse tipo de situação. Fazem o melhor, se esforçam, não são reconhecidos, só são cobrados, só são criticados, e aí a pessoa vai cansando, vai desanimando e vai parando. Então, qualquer trabalho, ele precisa ser feito com muito temor a Deus, com muita capacitação espiritual e com muito
desejo realmente de fazer para o Senhor. Todos os membros do corpo são importantes, porque precisamos do conjunto para o corpo funcionar. Todos os membros são importantes. Ah, mas eu não sei fazer nada. Engano seu, você pode não ter descoberto o que você pode fazer, mas o Espírito Santo nos dá dons e dá dons a todos os crentes. Quando a igreja não funciona como um corpo, surgem problemas. A gente identifica isso de forma muito clara, por exemplo, quando a gente precisa tomar uma decisão e a gente não chega a um consenso. Então, um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, e uma decisão com um público muito dividido, ela vai ser uma decisão questionada por muito tempo. Em algumas situações, há um percentual alto estabelecido no estatuto para uma determinada decisão, para evitar essas decisões muito divididas, porque o fruto disso será problema. Então, quando a gente percebe que falta o consenso, a gente consegue detectar que há uma tremenda importância dos membros estarem conectados e funcionando de forma harmônica. Paulo chega a fazer um apelo aos coríntios. Em 1 Coríntios 1:10, ele faz um pedido que todos concordassem no falar, que não houvessem dissensões, mas que todos fossem unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1, verso 10. É claro que, no contexto coletivo, nem sempre a vontade de Deus ela está clara para todo mundo, porque às vezes estamos tratando de uma determinada questão e ainda não é o tempo de resolvê-la. Então, isso fica claro, né, nessas perspectivas diferentes de visão. E aí, de uma forma sensata, enquanto a gente não tem um consenso, enquanto a gente não tem realmente uma maioria absoluta, é melhor aguardar para que Deus esclareça as coisas a todo o corpo. Como que nós chegamos a esse entendimento, então, da vontade de Deus coletivamente? Na medida em que desenvolvemos um relacionamento íntimo de amor com o nosso Deus. Jesus chega a usar uma ilustração muito interessante do agricultor, da videira e das varas, dos ramos. Não é? Há um trabalho sendo executado pelo próprio Deus. Meu pai é o agricultor. Deus trabalha constantemente ao nosso redor. Jesus diz que ele é a videira. É ele que sustenta, é dele que vem a seiva que alimenta a planta. É ele quem sustenta esse corpo. Ele é quem comanda, ele é quem direciona. E que nós somos os ramos, somos as varas. Mas o nosso papel, ele só é bem desempenhado se nós estivermos ligados ao tronco. Se arrancarmos os ramos, se arrancarmos as varas, elas vão secar, morrer e não tem utilidade nenhuma a não ser alimentar o fogo. Então, a nossa função só será exercida com eficiência, tanto no aspecto da nossa devoção quanto do nosso serviço, se estivermos unidos a Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, se estivermos vivendo esse relacionamento íntimo de amor com Deus. Então, Ele vai nos abrir os olhos para enxergarmos o que Ele está fazendo, onde Ele está trabalhando, para nos juntarmos a Ele e realizarmos aquilo que Ele deseja. Abra sua Bíblia em Romanos 12, mesmo assentados como os irmãos estão, e eu quero fazer a parte conclusiva da nossa mensagem dessa noite, usando esse texto e fazendo alguns apontamentos brevemente. Romanos 12, mesmo sentados como os irmãos estão. Os versos 1 e 2 já nos mostram o segredo para sermos esse corpo
saudável e santo. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só serei membro de um corpo saudável, e esse corpo só será saudável e santo se nós apresentarmos os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não nos conformarmos com este mundo, não sermos conforme o mundo é, mas transformarmos a nossa mente pela renovação do nosso entendimento, para experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nos versos que seguem, nós temos uma lista muito interessante de conselhos úteis para a saúde desse corpo. Eu diria que aqui nós temos a indicação de exercícios e dieta necessária à saúde espiritual do corpo. Quando a gente ouve falar, né, no corpo físico, a gente conversa com pessoas, a gente procura orientação médica, a gente vai para a internet, e aí você tem uma lista de coisas, não é? Da prática do exercício físico, a fuga do sedentarismo, até a questão de alimentos, água e etc. e tal. Então aqui a gente tem também uma lista, só que ela é de cunho espiritual, especialmente a partir do verso 9, mas eu quero ler do 3 em diante. Pois, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que exerce liderança com cuidado. O que exerce misericórdia com alegria. Em suma, Paulo está dizendo, não seja arrogante, não saiba mais do que convém saber. Saiba o que é necessário para ter uma convivência boa, pacífica, amistosa. Lembre, somos muitos, mas somos um só corpo. Quem colocou cada membro no seu lugar não foi o líder da igreja, não é a sua vontade, mas é o Espírito Santo, é Ele que dá dons como quer, a quem quer, para que nessa multiplicidade de pessoas, nós nos completemos, nesses vários dons, funcionemos como um só corpo em Cristo. E ele dá exemplo de alguns desses dons aqui, e a maneira como eles devem ser exercidas. E sempre que tem a forma, essa forma, ela tem duas implicações. A primeira implicação, fazer bem feito, porque você está fazendo para o Senhor. E, segundo, fazer bem feito para a bênção do seu irmão, para o desenvolvimento espiritual do seu irmão. E aí vem, então, uma lista mais detalhada. O amor seja não fingido. Devemos amar de verdade. Às vezes, algumas situações, elas sugerem um amor fingido. Por exemplo, quando eu sei que há alguma coisa que precisa ser dita, mas eu me omito porque eu quero ser politicamente correto. Isso é um amor fingido. Você sabe que o outro está errado, mas você não quer se queimar. Então você fica quieto e deixa o negócio desandar. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Às vezes a gente se aborrece com o mal e a gente quer pagar na mesma moeda.
Não, aborrecei o mal, mas apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ele vai voltar àquela tese de considerar o outro, de tê-lo em alta conta, de enxergá-lo como extremamente importante. Mas ele inicia chamando a nossa atenção para um amor cordial. Cordialidade, gentileza, amabilidade, educação. Há pessoas que dizem que amam, mas são casca grossa. É porque eu sou assim, é meu jeito. Vai daí. O Espírito Santo tem poder para mudar se você permitir que ele faça isso. Porque o amor ele precisa ser acompanhado de gentileza. Não sejais vagarosos no cuidado. Percebam quais são as necessidades daqueles que estão à sua volta, porque um membro doente infecciona, dificulta, debilita todo o corpo. Então perceba, qual é a necessidade do meu irmão? Às vezes não é nem uma necessidade que vá implicar em gastar dinheiro. Às vezes o que a pessoa precisa é de alguém que sente ao lado para conversar, alguém que sente ao lado para ouvir, de alguém que diga, olha, eu vou orar por você, é isso que eu preciso de uma oração, às vezes de um abraço. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, intensidade nesse serviço. Tem pessoas que confundem fervor com barulho. A igreja tal, a igreja fervorosa. Não, fervor não tem a ver com barulho, tem a ver com a intensidade. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É um clamor da alma, do coração, mas a gente não ouve. Não é barulhento, é intenso. Alegrai-vos na esperança. Qual é a nossa esperança, irmãos? A esperança da vida com Cristo por toda a eternidade no céu. A esperança de que, por piores que sejam as experiências que nós venhamos a passar aqui, todas as tribulações desse mundo presente sequer podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Sede pacientes na tribulação. Há muitas pessoas que nas tribulações se desesperam e começam a procurar aqui e ali e esquecem de procurar o próprio Deus, que é a fonte do sustento, da bênção, da provisão. Aí nas tribulações, recorrem àquele que é irmão de oração, aquela irmã de oração, aquela igreja poderosa, e nessa busca, muitos acabam se frustrando e se perdendo pelo caminho. Perseverai na oração. A doutrina da perseverança, que é algo que foi uma marca dos crentes no passado, hoje está sendo detonada. O negócio hoje é instantâneo. Põe no micro-ondas a sua oração, 3 minutos e vem a resposta. 7 semanas, 7 dias, e é isso, é aquilo. Mas Paulo diz, perseverai, mantenham-se firmes na presença de Deus, na busca daquilo que vocês estão procurando. Partilhai com os santos nas suas necessidades, falei já um pouco a respeito disso. Segui a hospitalidade. O escritor de Hebreus vai dizer que alguns, sem saber, hospedaram anjos na sua casa. A importância de termos um lar e um coração, sobretudo, hospitaleiro. Hospitalidade tem a ver com receptividade, com zelo. Aliás, na segunda-feira, no nosso culto de oração, depois do culto, a gente tomando um café, a gente estava até compartilhando que a gente tem vivido uma situação aqui na igreja que é antiga. E sabe lá Deus de onde brota. De onde brota, que eu digo, de quem? Porque a origem é diabólica, irmãos. Mal as pessoas começam a frequentar a igreja,
E alguém vai buzinar no ouvido desses novos que estão chegando, que para ficar aqui eles têm que se batizar. E com isso assustam muitas pessoas. E muita gente que começou aqui foi pressionado, assustado por isso, foi visitar uma outra igreja onde não houve pressão, e lá estão servindo ao Senhor Jesus e poderiam estar aqui. As piores pessoas trabalhando contra o reino e contra a igreja não são as que estão lá fora, são as que estão aqui dentro. A gente precisa pedir a Deus que cale aqueles que têm feito isso. Isso não é de agora. Não é de agora. E não é com uma ou duas pessoas, um caso isolado. Ontem estava até conversando com um casal que hoje está morando em Vitória, inclusive mandaram um abraço para a igreja, o Bruno e a Mayra, e a gente estava até compartilhando um pouco de algumas questões, e surgiu esse assunto, né, das pressões e tal. Eu disse, interessante, pastor, quando a gente foi para a sua sala, o senhor orientou, não é, tudo teve um tempo, e quem vai para a sala vai para ter um conhecimento, não significa que é obrigado a batizar, o senhor deixa isso tão claro. Falei, o problema é que algumas pessoas nem chegam aí na classe do pastor, são abordadas antes e colocadas porta fora da igreja. Porque, para mim, quando a gente vem com essa conversa para pressionar alguém que está chegando, a gente está dizendo para ele ir embora. E o resultado está aí, olha, quantos bancos vazios temos aqui. Eu sei que nem todos estariam cheios, mas alguns deles teriam pessoas aqui que foram colocadas para fora da igreja. Então, precisamos cultivar a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Mais ou menos o princípio lá do não concordar com o mal, mas também não pagar na mesma moeda, né? A pegar-nos ao bem. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tenham todo o desprendimento do mundo, da inveja, e se alegrem com as vitórias dos seus irmãos. Mas tenham também toda a sensibilidade para sofrer as dores que eles sofrem. Sede unânimes entre vós. Interessante, né? Aos Coríntios, ele vai dizer, tenham todos o mesmo parecer, o mesmo pensamento. Aqui ele usa uma palavra mais pesada ainda, né? Sejam unânimes. Mas quando a gente fala de consenso, se tiver 30 pessoas aqui, 25, concordarem numa mesma direção, há um consenso. Especialmente se os outros 5, percebendo que são a minoria, disserem, olha, não é o que a gente queria, mas também não vamos fazer um cavalo de batalha por causa disso, está em paz. Mas unanimidade seria os 30 pensando a mesma coisa. E é isso que ele está dizendo aqui. Não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejam sábios em vós mesmos. Mesmo sentimento aqui de entender que nós só somos o que somos pela graça do nosso Deus, irmãos. E nós não somos melhores do que ninguém. Podemos até não ser piores, mas não somos melhores do que ninguém. Temos que ter todo o zelo, todo o cuidado de sabermos que, ainda que eu tenha algumas virtudes que outros irmãos não têm, eu também tenho defeitos que outros não têm. E nós nos completamos nesse sentido aí. Não sejais sábios em vós mesmos, né? Questão da humildade mais uma vez aqui. A ninguém torneis o mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Mas todo mundo faz errado e está se dando bem, por que eu tenho que fazer a coisa certa? Porque o certo é o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Paulo está dizendo o seguinte, você pode ter até alguém que vive perturbando a sua paz, mas não perturbe a dele. Deixe, um dia ele se cansa. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça.
A nossa resposta, ela nunca pode ser à altura do mal que intentam produzir contra a gente. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. São conselhos que não são difíceis de ser compreendidos. Pode ser que em alguns desses itens eu e você tenhamos dificuldades. E se nós temos dificuldade com alguns desses pontos aqui, são eles que a gente tem que pedir a Deus que nos ajude a melhorar. São eles que a gente precisa pedir a Deus que nos ajude a corrigir. Porque é essa dinâmica de vida cristã que torna a igreja um corpo vivo, um corpo saudável e um corpo santo, dinâmico, para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos conduza nesse caminho de sermos essa igreja, corpo vivo de Cristo, corpo santo, corpo saudável, não para a nossa vaidade pessoal, mas para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por estarmos reunidos nessa noite, na casa e na presença do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que pôde se reunir aqui. E também, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe aqueles que não puderam vir à Tua casa nessa noite. Alguns, ó Deus, estão enfermos, alguns estão trabalhando, outros estudando. E nós pedimos que o Senhor guarde, ó Deus, a vida de cada um deles, onde eles estiverem nesse momento, com os compromissos que têm, com as limitações que têm. Mas pedimos, Pai, de uma forma especial também, que o Senhor abençoe aqueles que estão desanimados, aqueles que estão frios na fé, que o Senhor faça, ó Deus, com que eles sintam de novo a alegria da Tua presença, a alegria da comunhão com a igreja do Senhor, a fim de que possamos ser um corpo completo e não um corpo com membros amputados. Um corpo que funciona de forma dinâmica, saudável, santa, para a glória do nome do Senhor. Pai, pedimos que o Senhor nos guarde no retorno para os nossos lares, nos dê uma boa noite e um restante de semana na Tua presença. Pedimos, Pai, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e clamamos, Pai, que o Senhor nos ajude a termos essa busca da comunhão íntima com o Senhor, esse relacionamento de amor com o Senhor, que nos permita enxergar aquilo que o Senhor está fazendo para nos juntarmos ao Senhor e produzirmos muitos frutos para a glória do Teu nome. Te pedimos, Pai, essas bênçãos e oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos assim, terminando o culto dessa noite. Muito obrigado pela presença de vocês e por você que está aí pela internet acompanhando também. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e em oração, silenciosamente, encerramos este culto. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus.